Existia um tempo em que ser mulher era ser artesã, mas é óbvio que isso mudou radicalmente por onde o patriarcado se instalou. E essa mudança na relação da mulher com o trabalho artesanal está diretamente relacionada à desvalorização do artesanato em relação à arte, principalmente em países colonizados como o Brasil. Carrega as memórias do episódio 8 da série Desmascarando o Patriarcado, e o tema de hoje é o poder criativo de uma mulher. Desde o início dos tempos, a mulher possui uma íntima relação com o trabalho artesanal. Ele era uma parte fundamental da vida cotidiana de uma mulher, principalmente das mães, porque as mães, elas estavam sempre sendo desafiadas a inventar novas maneiras de criar os seus filhos para que eles conseguissem sobreviver. Foi diante da necessidade de coletar e transportar alimentos na mata que a mulher inventou a cesta de palha. Foi diante da escassez de alimentos para coletar que a mulher inventou a agricultura. Movidas pela necessidade de garantir a sobrevivência dos seus filhos, as mães criavam tudo que fosse necessário para auxiliá-las. E aos poucos foram criando a base para a sobrevivência de comunidades inteiras. Tecer era gerar abrigo, era gerar proteção contra o frio, proteção espiritual, era gerar conforto. Antes de tudo, tecer era um ato de afeto. A cerâmica, ela não era apenas uma técnica para criar objetos, ela era uma linguagem. Cada peça era como um livro, repleto de mensagens, símbolos e memórias. Portanto, a mulher não era vista apenas como a pessoa que gerava uma nova vida, ou como uma agricultora, e também não era vista apenas como uma artesã. Em essência, a mulher era um símbolo, ela simbolizava toda a criação. Então, quando nós entendemos o trabalho artesanal pela perspectiva da mulher, fica claro que toda a criação era um ato de cuidado. Percebe que cuidar e criar são diferentes formas de expressar os nossos valores? O cuidado é uma troca de valores. A criação também é uma troca de valores. Antes de criar qualquer coisa, as mulheres saíam com as crianças pela floresta para coletar sementes, palha, argila. Saíam para coletar a matéria-prima da criação. E era assim que as mulheres mantinham um relacionamento íntimo com a mata, com seu território. Portanto, o trabalho artesanal, ele não era apenas uma profissão, ele era uma tecnologia social. Quando as mulheres se reuniam para criar, elas se ajudavam, elas compartilhavam ensinamentos com as crianças, elas cantavam as suas memórias. Cada gesto, cada ato era essencial para garantir a continuidade da cultura. E assim, elas mantinham viva a identidade do seu povo. Com a colonização dos povos originários, o trabalho artesanal, ele foi sendo retirado das mãos da mulher. Não havendo mais os encontros e as partilhas, os laços entre as mulheres foram sendo desfeitos e elas foram se tornando cada vez mais solitárias e fragilizadas, confinadas em suas casas, servindo apenas ao marido. As crianças já não recebiam mais os ensinamentos passados de geração em geração. Os cantos e as memórias foram sendo silenciadas. Assim, aos poucos, a aldeia foi desmantelada, a comunidade foi fragmentada e urbanizada. O trabalho artesanal, que antes era uma tecnologia social, se transformou em um trabalho barato. Assim a gente começa a entender por que o artesanato foi separado da arte e passou a ser tratado como uma expressão sem valor, enquanto a arte é tratada como uma expressão valiosa e curativa. Para começar a entender isso melhor, vamos observar a palavra artesanato. Arte nata, ou seja, uma arte nativa de uma determinada região, ou a arte de um povo nativo. Todo o artesanato dessas antigas mulheres que criaram as primeiras panelas, as primeiras cestas, as primeiras roupas. Então o artesanato, ele é uma continuidade, ele é uma prática ancestral. Artesanato é resistência. Até hoje, o artesanato mantém comunidades inteiras unidas, garante a formação dos valores de cada criança e ainda mantém vivo o relacionamento da comunidade com o território. Então, para um sistema especialista em devastar culturas, é muito mais fácil criar narrativas de que o artesanato não tem valor. E por incrível que pareça, separar a mulher do artesanato foi uma das principais formas utilizadas pelo patriarcado para silenciar a mulher. Uma maneira de impedir que atuassem na sociedade, na transmissão dos saberes, na economia, no ritual. Uma maneira de romper os vínculos com o território, de romper com os ciclos da vida. E quando eu falo de povos em que as mulheres eram as artesãs, eu não estou falando de um passado distante. É claro que isso começou há milhares de anos, mas muitos povos indígenas seguem vivendo assim até hoje. Portanto, isso é uma realidade concreta. Mas para a gente conseguir enxergar essa realidade, a gente precisa romper com a visão de mundo patriarcal. É preciso querer enxergar o mundo de forma mais abrangente. É preciso romper com a visão de mundo imposta pelo eixo Estados Unidos e Europa. Do contrário, a gente vai passar a vida inteira repetindo o que eles dizem, achando que é uma verdade absoluta. Só que não é. O mundo é enorme, é diverso. Tem povos originários ainda hoje no mundo inteiro. Tem muita coisa por aí que a gente nem faz ideia. E as nossas mãos são capazes de nos mostrar o caminho de volta para casa. Gostou dessa história? Então me ajuda a fazer com que ela chegue a mais pessoas, porque muitas outras histórias como essa estão por vir. Até mais.